Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra de hoje nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis. No Momento da Palavra, nós lemos a Bíblia Sagrada na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. A cada vídeo nós lemos um capítulo e ao final da leitura nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos, eu e você, sermos abençoados com a compreensão da palavra de Deus. E o capítulo que leremos hoje no livro de Gênesis é o capítulo 18, do livro de Gênesis, que diz o seguinte: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os correu para a tenda ao seu encontro. Correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Eila, aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: Destruirá também o justo com o ímpio?
Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: nada destruireis, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e lhe disse: se porventura acharem ali 40, e disse: não farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30, e disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, e disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi o texto do capítulo 18 do livro de Gênesis. E como eu tenho dito em toda a leitura do texto bíblico, todo o texto bíblico ele encerra muitas verdades, ele contém muitas verdades que são importantes para nós enquanto cristãos. E esse texto não é diferente. Esse texto também contém muitas verdades e eu quero destacar algumas aqui no nosso vídeo do Momento da Palavra. Veja, o texto começa dizendo que Abraão estava ali sentado, era um dia certamente de calor, estava sentado próximo à tenda e viu que havia 3 varões passando ali próximo. Então ele se dirigiu aos 3 varões e disse: olha, vocês estão aqui, né, nesse sol, passando por aqui, não deixe de visitar-me aqui, a minha tenda, e vocês comem alguma coisa, depois seguem o caminho de vocês. Havia o costume, nós vemos isso na Bíblia Sagrada, em vários textos, da hospitalidade. O povo oriental, e especificamente nesse caso aqui o povo hebreu, eles eram muito hospitaleiros, eles valorizavam muito a questão da hospitalidade. Nós veremos isso aqui, reforços desta verdade, em outras partes do livro, não só do livro de Gênesis, mas também de outros livros bíblicos. Então, Abraão cumpriu a sua tradição, o seu costume de ser hospitaleiro com aqueles 3 varões, aqueles 3 homens que ele viu passar ali próximo da sua tenda. E aí preparou uma refeição para eles, eles comeram e eles perguntaram: onde está Sara? Onde está Sara, sua mulher? Nesse momento já havia havido a mudança de nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Então, os anjos perguntaram: onde está Sara, sua mulher? E Abraão disse: está aqui na tenda, dentro da tenda. E veja, os anjos disseram: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara ouviu o anjo falando isso para Abraão. Mas Sara, veja qual foi o pensamento de Sara, o pensamento humano, o pensamento natural, que todos nós estamos sujeitos, que todos nós pensamos.
Porque esta é a lógica humana, como eu falei no vídeo anterior. O versículo 12 diz: assim, pois riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Veja, o versículo anterior ainda diz o seguinte, versículo 11: e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e já Sara havia cessado o costume das mulheres. Quando o texto bíblico fala em costume das mulheres, Sara já havia deixado de menstruar, já havia entrado na menopausa. Então, pela lógica humana, pela ciência humana, Sara não poderia ter mais filhos. Porque inclusive já estava na menopausa, já tinha deixado a menstruação, o que a Bíblia chama de costume das mulheres, e de fato já era idosa, muito idosa, assim como o próprio Abraão. Então Sara riu-se e disse: é impossível neste momento, nessa situação que eu estou, ainda ter filhos. Mas o Senhor, diz aqui a Bíblia, e disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Então o Senhor, e era o Senhor quando aqui nesse texto a Bíblia fala o anjo do Senhor, está se referindo ao próprio Senhor. O Senhor disse: por que você se riu? E no 14 ele diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E eu posso perguntar a você, meu amigo e minha amiga, há alguma coisa difícil ao Senhor? Por que duvidamos? O nosso Deus, como diz a palavra do Senhor, o nosso Deus é o Deus do impossível. Não há nada difícil ao Senhor. Então o anjo, o próprio Senhor, pergunta: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E reafirma: ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Por quê? Porque não há nada difícil ao Senhor. Então, os 25 anos que duraram, desde a primeira promessa, lá atrás, no capítulo 12, a promessa do Senhor Abraão que ele teria uma descendência numerosa, até o cumprimento, que vai acontecer, os 25 anos que duraram, não era porque era algo difícil, não era porque estava complicado para o Senhor cumprir a promessa, não. Era porque Deus realiza o cumprimento das suas promessas no tempo dele. Era porque certamente Abraão e Sara precisariam de transformações em sua vida, como eu já inclusive falei em capítulo anterior, e como eu falo inclusive em um texto a respeito da mudança do nome de Abraão, no nosso blog, no Preceito de Fé, www.preceitodefé.blogspot.com. Abraão e Sara precisavam ainda sofrer algumas transformações. E Deus sabia disso. E não porque Deus estava sentindo dificuldade em cumprir a sua promessa. Porque para Deus, não há coisa alguma difícil. É o que o próprio Senhor diz aqui no texto. E o texto diz que os anjos se levantaram e partiram em direção a Sodoma.
E no versículo 20 diz: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Veja, nós falamos em um capítulo anterior, quando Ló, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a ter contendas entre eles, desavenças entre eles. Nós lemos aqui no texto sagrado e comentamos que Ló escolheu uma região para ir. Abraão disse: olha, tem muita gente aqui, meus pastores, os seus pastores, e a terra não dá conta desse povo todo e de todos esses animais, então vamos fazer o seguinte: você escolhe para onde você quiser ir, se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Nós lemos isso aqui em um capítulo anterior, comentamos. E se você não viu este vídeo, basta procurar aqui no nosso site, no Preceitos de Fé, e você verá todos os vídeos desde o capítulo 1 do livro de Gênesis. Na sequência, você poderá encontrar esta leitura e este comentário. Então, e neste momento, Ló escolheu o que para ele pareceu que era mais vantajoso, as campinas da região justamente de Sodoma e Gomorra. Mas dada a leitura, eu falei que o que aconteceria depois. Porque Ló julgou como um homem natural, julgou com a lógica humana, tão somente com a lógica humana, sem consultar o Senhor. Escolheu aquilo que lhe parecia melhor, que eram justamente as campinas na região de Sodoma e Gomorra. E aqui os anjos do Senhor vêm para destruir Sodoma e Gomorra, porque, segundo o texto bíblico nos revela, havia clamores de pessoas certamente justas, que conheciam o pecado daquela região, clamando aos céus para que aquela situação fosse modificada. Então os anjos vieram para destruir. E aqui o texto mostra Abraão fazendo um tipo de uma negociação com os anjos do Senhor, dizendo: Senhor, mas o Senhor vai destruir a cidade toda, a região toda? Abraão também sabia que Ló, o seu sobrinho, estava lá. Sabia que Ló também era uma pessoa boa. Não era uma pessoa perdida no pecado. Então Abraão começa a negociar. Ele diz: Senhor, mas se houver 50 pessoas lá naquela região justa, você vai destruir a cidade toda e vai matar o justo junto com os injustos? E aí o Senhor disse: não, se tiver 50, se eu encontrar 50 pessoas justas lá, eu não destruo a cidade toda. Veja como é grande a misericórdia do Senhor. A cidade certamente tinha muito mais de 50 pessoas. Mas Deus disse: se eu encontrar 50 ali naquele meio, eu deixarei viver os injustos. Eu não vou destruir a cidade toda. Veja, ele disse aqui: então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Veja como é grande a misericórdia do Senhor. Como Ele é longânimo na paciência com os pecadores, com os nossos pecados, porque somos pecadores. E aí Abraão continua negociando: não, mas se tiver 45, se tiver 40, e Deus vai dizer: não vou destruir, até Abraão chegar a 10, se tiver 10 justos ali dentro.
E Deus disse, não, se tiver 10 justos, eu não destruo. Eu vou poupar a cidade. E Abraão dá-se por satisfeito e encerra a negociação, neste diálogo, e os anjos seguem em direção a Sodoma e Gomorra. E Abraão volta para sua tenda. Veja como Abraão ao contrário do pensamento em voga da sociedade atual, não pensa só em si. Ele pensa na própria cidade, nas outras pessoas, na comunidade, na sua família. Porque Abraão poderia ter dizer, não, Senhor, tira minha família de lá, tira meu sobrinho de lá. Ou poderia até nem ter considerado sobrinho. Quantas pessoas não fariam isso nos dias atuais? Mas Abraão clamou ao Senhor por pessoas que não eram do seu grupo, não eram da sua cidade. Veja o exemplo de justiça e de fé que nos demonstra o Senhor. E quando eu digo de fé, eu digo porque a fé, como eu já falei aqui em outros vídeos, ela necessariamente precisa ser expressa também em obras. Como eu já falei aqui várias vezes, a fé, como diz o próprio apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Então, quando eu falo que fé, Abraão tinha fé neste momento, ele estava executando a sua fé na forma de amar ao próximo. Porque a fé sem amor ao próximo não é fé. E vemos também nesse texto o tamanho da misericórdia do Senhor, que poderia poupar toda uma cidade pecaminosa por apenas 10 pessoas justas que houvessem ali. Deus também é misericordioso com cada um de nós. Sejamos gratos ao Senhor pela sua misericórdia. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um capítulo do livro de Gênesis da Sagrada Escritura, aqui no Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no Preceito de Fé, no nosso canal Preceito de Fé, basta se inscreva no nosso canal e sempre que houver uma nova bênção do Senhor disponível aqui no canal Preceito de Fé, você será avisado. Não esqueça também de deixar os seus comentários aqui embaixo, aqui no nosso vídeo, e também de compartilhar o nosso vídeo e o nosso canal Preceito de Fé com seus amigos, com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com a sua família, e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.